Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao meu canal, canal Professor Luiz Dudu. Sempre com o melhor conteúdo para você que está se preparando para o PAS, para o Enem e para concursos também. Então olha só, na nossa aula de hoje nós vamos abordar esse tema aqui extremamente importante para o seu concurso dos Correios, tá? Então você que está se preparando aí para o concurso dos Correios, chegou o seu momento, essa é a sua hora. Nós vamos trabalhar aspectos físicos do Brasil, mais especificamente voltado aí à disciplina de geomorfologia dentro da geografia física, tá bom? Então, vamos lá comigo, porque esse conteúdo está no seu edital e com toda certeza vai fazer a diferença para você no momento da sua prova. Então vamos lá, aspectos físicos do Brasil para os Correios. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @luizdudes, sempre com o melhor conteúdo para você para concursos e Enem. Então vamos lá? Aspectos físicos do Brasil. Os aspectos físicos do Brasil, pessoal, são fundamentais para a gente poder entender a diversidade do meio ambiente. Então, eles vão englobar aí características que contam com relevo, tá? Com a estrutura da terra, com clima, com vegetação e com ecossistemas, tá? Então, todos esses grupos eles vão interagir de uma forma muito complexa na vida humana no nosso planeta. Hoje nós vamos trabalhar mais especificamente aqui questões voltadas a clima, tudo bem? Quando nós falamos de relevo, nós estamos falando da estrutura da Terra, que também vai acabar influenciando os tipos de solo. O solo merífico, o solo argiloso, o solo arenoso. Mas hoje nós vamos trabalhar um pouco mais voltados aí para a questão do clima. Nós temos 6 tipos de clima no Brasil. Dentre esses 6 tipos de clima, nós temos aí 4 variações só do clima tropical. Em relação à vegetação e ecossistemas, nós temos os nossos biomas, os famosos biomas brasileiros. Quais são os biomas brasileiros? Só para a gente lembrar: bioma amazônico, tá? Cerrado, caatinga, pampas e pradarias, ok? E aí nós temos Pantanal e também a Mata Atlântica. Esses são os biomas brasileiros que inclui uma diversidade de ecossistemas de fauna e de flora. Importante ressaltar, tudo bem? Então olha lá na tela. Os aspectos físicos referem a características do que? Naturais. Então aqui nós não estamos falando de ação antrópica. Lembre-se que nós temos 2 conceitos importantes dentro da geografia, que é o conceito de espaço natural e de espaço modificado. O espaço natural é esse aqui, ó. São as características naturais. O espaço modificado é aquele que sofre o quê? O que nós chamamos de ação antrópica. O que é ação antrópica? A ação antrópica é a ação de quem? É a ação do homem. É a modificação que o homem faz aonde? Que o homem faz no espaço geográfico, ok? Então, nesse sentido, as características naturais do Brasil, como o clima, como o relevo, como a vegetação e os seus ecossistemas. Então, o clima ele vai influenciar diretamente aonde? Ele vai influenciar diretamente na fauna e na flora, ou seja, nas vegetações e também na vida ou no aparecimento de novas espécies, tá? Enquanto o relevo determina o quê? O tipo de solo. O relevo, ele vai determinar o tipo de solo. Se esse solo vai ser umerífico, se esse solo vai ser argiloso, né? Se esse solo vai ser arenoso. Enquanto o clima ele é determinante para quem? Para a fauna e para a flora. Ou seja, para os tipos de vegetação que vão surgir dentro daquele determinado espaço geográfico e para os tipos de espécies de animais que estarão dentro daquele ecossistema, dentro daquele espaço geográfico. Em relação à hidrografia, o que é hidrografia? A hidrografia é o estudo relacionado a rios, mares e lagos. E no Brasil, nós temos uma diversidade de bacias hidrográficas. A bacia do Rio Paraná, do Tocantins Araguaia, do Rio São Francisco, do Rio Amazonas, que se inicia no Peru, passa pelo Amazonas, pelo Pará e deságua lá no Atlântico, entre o Pará e o Amapá. Então nós temos um Rio Doce, uma
nós temos uma diversidade de rios e de braços que são extremamente importantes. No caso de Brasília, nós temos o Rio São Marcos e o Rio São Bartolomeu, né, onde acontece um dos fenômenos mais raros do planeta Terra, que é o fenômeno das águas emendadas, né? Acontece aqui, mas outros dois lugares do mundo, né? Então é por isso que a região de Brasília ela foi escolhida. Esse foi um dos critérios, né, para que a região de Brasília pudesse ser escolhida para ser capital do país por conta da sua hidrografia e desse fenômeno raro. Então, quando nós falamos de hidrografia, nós estamos falando então também dessas questões relacionadas às bacias hidrográficas, ok? Em relação às montanhas no Brasil, pessoal, nós não temos montanhas no Brasil, tá? Por quê? Porque nós não temos encontro de placas tectônicas. Nós podemos ter serras, que é um tipo de relevo diferente. Então nós estamos falando de relevo. Aqui nós estamos falando de relevo. Tá? Relevo, montanhas, planaltos e planícies, serras e assim sucessivamente. Então aqui no Brasil nós não temos montanhas. Leve isso para sua prova. Por que, professor, nós não temos montanhas? Porque nós estamos no centro de uma placa tectônica. A placa tectônica da América do Sul, ela se inicia lá no Chile e ela se estende até o meio do Oceano Atlântico, onde ela se encontra com a placa tectônica vinda da África. Por isso nós não temos choques, encontros de placas tectônicas. Quando você pega, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, é porque a Cordilheira dos Andes é um encontro de placas tectônicas, a placa tectônica da América do Sul com a placa tectônica do Oceano Pacífico. Então fez surgir o choque, o encontro dessas placas tectônicas fez surgir aquela cordilheira de montanhas que é a cordilheira do a cordilheira relacionada à Cordilheira dos Andes, né, melhor dizendo. É a Cordilheira dos Andes. Então aqui nós não vamos ter nós não teremos montanhas, mas nós teremos serras. Pode haver em algum momento serras, determinadas serras que sejam mais altas do que montanhas, mas aqui nós não temos montanhas, né? A Cordilheira do Himalaia também é um outro exemplo de montanhas, então aqui nós não temos montanhas. Aqui também, como também nós não vamos ter o que? Vulcões, tá? Como também nós não vamos ter vulcões pela mesma razão. Pela mesma razão. Não há encontro de placas tectônicas, ok? Florestas. Em relação a florestas, nós temos a floresta amazônica, riquíssima em biodiversidade, né? Florestas tropicais, que são uma das mais importantes do mundo. E rios, nós temos o rio Amazonas, como eu já falei para vocês, que é o maior do mundo em volume de água, né? E um dos mais importantes dentro da geografia brasileira, tudo bem? Em relação aos climas do Brasil. Em relação aos climas, pessoal, nós vamos ter 6 tipos de clima no Brasil, ok? 6 tipos de clima no Brasil. Nós teremos o clima equatorial, o clima tropical. Aí dentro do clima tropical eu tenho o tropical semiárido, o tropical de altitude, o tropical litorâneo e o subtropical. Então esses são os climas do Brasil. São 6 tipos de clima no Brasil. Então anota aí para você não esquecer. São 6 tipos de clima. Deixa eu voltar aqui. São seis tipos. São 6 tipos de climas. Nós temos 6 tipos de climas. Esses 6 tipos de climas são, o primeiro deles o equatorial. Aí dentro do tropical, eu vou ter o tropical semiárido, tropical semiárido, tropical de altitude, tropical litorâneo. E por último eu tenho o subtropical. Tudo bem? Então esses são os tipos de clima no Brasil. Esses são 6 tipos de clima que você precisa levar para a sua prova, ok? Então olha só para a gente poder localizar aqui. Nós estamos falando do tropical, clima equatorial, melhor dizendo. O clima equatorial, ele é predominante nessa região aqui, na região norte do país, tá? Nós vamos ter o equatorial quente semiúmido, o equatorial quente úmido, ou o equatorial quente semiúmido, ok? Então aqui nós temos o quente superúmido, tá?
Essa região de azul, sua maior predominância vai ser o equatorial quente e úmido e uma pontinha bem aqui em cima, tá? No estado de Roraima, equatorial quente semi-úmido, ok? Depois nós vamos ter o semi-úmido, que pega boa parte do nordeste e do centro-oeste do país, tá? O semiárido com chuvas, que está aqui no nordeste do país, como vocês podem ver. Semiárido menos seco. Tropical quente semiúmido, que é essa parte em vermelho aqui, ó. Pega o sudeste do país e sobe também para algumas regiões aqui do nordeste do país. O tropical quente semiúmido, bem aqui no litoral, próximo aqui ao Rio Grande do Norte, Pernambuco. Tropical úmido, pega aqui mais ou menos a região do estado do Paraná. Tropical, o temperado úmido e também o temperado superúmido. Então essas são as variações climáticas no Brasil que você precisa levar lá para a sua prova, ok? Esses são 6 tipos de clima no Brasil. Tome nota desses 6 tipos de clima, estude as suas características, porque com certeza pelo menos uma ou duas questões vai aparecer na sua prova fazendo menção aos tipos de clima, ok? Então, o clima equatorial é predominante na região que? Predominante na região amazônica. E qual é a sua principal característica? Temperaturas altas e umidade muito relevada durante todo o ano. Então, as chuvas são extremamente abundantes e são bem distribuídas, o que, obviamente, influencia a densa vegetação tropical. Esse clima ele é importante por quê? Porque ele sustenta a rica biodiversidade do bioma amazônico, e é essencial para a regulação do clima global, ok? O tropical. No clima tropical as estações são bem definidas. Então olha aí, ó, característica, anota isso aí. No clima tropical as estações são bem definidas. Quais são as estações? Verão, inverno, outono e primavera. Então as estações são bem definidas. Anota isso. E geralmente com uma época de seca e outras de chuvas bem intensas, tá? Então quem mora aí mais ao centro do país, região centro-oeste, região sudeste, consegue perceber bem essa característica do clima tropical. Então esse clima ele é predominante na maioria das regiões do Brasil, como aonde? No Cerrado, fica, né, no centro-oeste, e em partes ali do Nordeste, que compreende o bioma da Caatinga, né? O bioma da Caatinga. Porque nós temos 4 variações dentro do bioma tropical, dentro do clima tropical. Então isso faz com que o clima tropical seja bastante favorecido dentro do nosso país. Então essas variações elas influenciam o quê? Elas vão influenciar, olha só, as precipitações. Professor, o que é precipitação? Precipitação é chuva, tá, pessoal? Precipitação é chuva. E isso, obviamente, influencia questões econômicas, como, por exemplo, na agricultura e na disponibilidade de água, ok? Clima semiárido, mais presente na região nordeste do país. Então o clima semiárido ele é encontrado principalmente no nordeste, marcado por baixa pluviosidade e altas temperaturas, baixas chuvas e temperaturas muito altas. Então essa condição climática dificulta o quê? A economia, dificulta aí as questões relacionadas à agricultura e também a disponibilidade de água. Isso aqui a gente vê ao longo do ano inteiro aí, regiões como o sertão de Pernambuco que sofre bastante com falta de água, né? Às vezes também a negligência do governo. Então, nessas regiões onde o clima é semiárido, nós temos esse problema com a disponibilidade de água, com a questão de agricultura e até mesmo com o investimento de indústrias, de empresas nesses locais, né? O que torna essas regiões
regiões pobres economicamente no Brasil. Então, o clima ele vai influenciar dentro das questões demográficas, ele influencia dentro das questões econômicas de uma determinada região. É importante implementar estratégias de manejo sustentável para enfrentar todos esses desafios na região, ok? Então, com isso, pessoal, vamos resolver duas questõezinhas aqui para a gente poder consolidar os nossos conhecimentos. O relevo brasileiro é caracterizado por uma predominância de, vamos lá, letra A, montanhas de grande altitude como os Alpes. Aqui você já sabe que está errado. Por quê? Porque no Brasil não, eu já falei para vocês, no Brasil não tem montanha. No Brasil não tem montanha. Por que não tem montanha, professor? Porque nós não temos um encontro de placas tectônicas no Brasil, portanto a alternativa A já está errada. Planícies de formação recente? Não, 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 não. Com altitudes acima de 2.000 metros. Letra B errada também, tá? Nossas planícies não são de formação recente, tá? Letra C, planaltos e depressões. Planaltos, o que é o planalto? Qual é a característica do planalto? Você tem um grande campo reto, né? Parecido com o relevo de planície, né? Só que a diferença de planície para planalto é porque você tem uma parte reta, só que lá no planalto, no fundo, você tem aquela montanha, onde ela é uma montanha plana, né? Ou seja, ela não é uma montanha dividida em vários picos, por exemplo, né? Então, essa é uma das características dessa região, né? Principalmente voltadas aí para a questão desse tipo de relevo, tá? Então, planaltos, eis aí a diferença. Planaltos, nós temos aquelas questões voltadas para uma parte reta e lá no fundo nós temos uma série de elevações em formato de planalto. Depressão é o que, pessoal? Depressão é a parte funda, ou seja, geralmente onde acontecem as partes mais baixas ali de determinadas regiões, tá bom? Então, letra C, planaltos e depressões com altitudes moderadas e processos erosivos. Essa aqui é a nossa alternativa correta, ok? Então marca aí no seu material. Essa é a nossa alternativa correta, letra C. Tudo bem? Letra C, marca aí no seu material. E letra D? Por que a letra D está errada? Cadeias de montanhas de formação geológica antiga e de elevada altitude, né? Por que está errado? Porque eu já falei para vocês, pessoal, nós já abordamos isso. Não existe montanhas no Brasil. Não tem montanhas no Brasil. Então, por isso, letra D. Olha lá, por isso letra D está errada, ok? Então vamos para a questão de número 2. Bacia Amazônica, uma das maiores do Brasil, destaca-se por ser alimentada por rios de regime pluvial, aqui já errou. E concentrar as maiores reservas de petróleo do país, errou novamente, letra A, erradíssima. Letra B, abranger rios de grande volume, correto, como Amazonas, corretíssimo, com origem na Cordilheira dos Andes. Olha lá, letra B é o nosso gabarito da questão de número 2. Letra C, apresentar rios intermitentes, já errou. E com baixo potencial de geração de energia, já errou também aqui, ó. Baixo potencial de geração de energia. Letra D, ter rios predominantemente de regime glacial, aí não, né, pessoal? Esses tipos de rios em regime glacial, rios no Polo Norte e rios aonde? No Polo Sul, né? Em regiões de extremo frio e com baixa diversidade. Então, os rios glaciais, onde há rios glaciais, geralmente, de fato, nós temos uma baixa biodiversidade, que não é o caso do bioma amazônico, tá? Não é o caso. Então, por isso, letra D também está
errada. Com isso, nós terminamos a nossa aula de hoje sobre aspectos físicos do Brasil. Espero que essa aula te ajude no seu objetivo, que é alcançar a sua aprovação nesse concurso dos Correios. Então, até a próxima aula, um forte abraço e conte sempre conosco.